Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Bom, muito bem, então estamos aí na nossa última carta, 12ª carta. Falamos de duas cartas, uma sobre a última sobre fé e ciência, então um tema bem interessante, está lá já no YouTube, para quem quiser depois rever. E hoje, para finalizar, teremos um tema, tema muito simples, a carta também é curta, mas é um tema interessante que devemos ter em conta na nossa vida, da necessidade de ter uma fé esclarecida, entender a fé que temos. Então, esse é o nosso último tema, depois de todo esse percurso que fizemos com o Padre Emanuel André. Recomendo depois a leitura das cartas, está disponível lá no YouTube, o link para poder fazer a impressão, quem quiser pegar em PDF, ou mesmo ler no computador, então está lá disponível. Recomendo. Bom, vamos ao texto, vamos aproveitar o texto. 12ª carta. Da necessidade de ter uma fé esclarecida. O apóstolo São Pedro, escrevendo aos primeiros fiéis, e por eles instruindo os fiéis de todos os tempos, dizia: Ficai sempre prontos a responder em defesa da religião, a quem quer que lhes pergunte qual a razão da esperança que está em vós. É bem conhecida essa frase, Nós temos que saber dar razões da nossa fé. Por que cremos? Segue o Padre Emanuel. O que traduzimos por responder em defesa da religião está expresso em uma só palavra no texto de São Pedro, no original. Ele diz ao pé da letra, apologia. Estejam sempre prontos para a apologia. Fazer apologia, defender a religião, que quer dizer, segundo as solenes instruções de São Pedro, o Santo Papa, o primeiro Papa, todo cristão deve estar sempre pronto, sempre preparado para a apologia, para a defesa da fé, contra quem quer que lhe pergunte a razão da esperança que ele traz consigo. Então devemos estar sempre prontos a manifestar o porquê cremos, o porquê temos esperança, apesar de parecer que o mundo está perdido, que nossa vida aqui talvez tenha poucas alegrias, porque nossa alegria está ancorada não no chão, mas no céu, Nossa âncora não está aqui na terra, está no céu, não no fundo do mar, mas no céu. Então, dar boas razões da nossa fé. É preciso pesar bem os termos de São Pedro. Estar sempre preparado contra quem quer que seja. Evidentemente, para estar assim sempre pronto contra quem quer que seja, é preciso uma dose de instrução cristã, que hoje não é comum entre os cristãos, Lembro sempre que ele está no século XIX. Se ele estivesse vendo agora, ele falaria que a situação é pior. Então a gente aprendeu já desde o início que é necessário não só receber a graça do batismo, e com ela recebemos a fé. Sem o batismo não temos a fé verdadeira. Não podemos contemplar as verdades eternas, não poderemos. Mas não basta só o batismo, não basta só a Deus fornecer para nós a graça. É necessário que nós também esforcemos para conhecê-lo e amá-lo. Então é necessária a instrução cristã. É a partir daí que poderemos dar boas razões da fé. Você vai ter que dar boas razões da sua fé, seja para um amigo que não tem a mesma fé, seja para um estranho que lhe pergunte, seja para seu filho, que você tenha que explicar a sua fé, dar catequese para ele em casa. É o dever de todo pai, de toda mãe, ensinar a fé no lar. A igreja deve ser um complemento, mas a fé deve ser dada no lar, no ambiente familiar,
principalmente pelo exemplo. Vamos lá, seguindo no texto, mas temendo estar exagerado em alguma coisa, dou a palavra a um intérprete, que não se pode recusar. É um autor antigo aqui, que ele não citou o nome, ele traduz aqui para a gente o que ele quis dizer. Infelizmente, eu não sei, depois, se eu procurar saber, coloco nos comentários. Este é o pensamento de São Pedro. Já que os infiéis chamam vã a esperança que tendes em Jesus Cristo, numa vida futura e numa glória eterna, advirto-vos que devem ter sempre pronta uma resposta pela qual possais mostrar que vossa fé e vossa esperança se apoiam em razões sólidas. Seja para o caso de confrontar um contraditor, alguém que queira, provocar simplesmente, ou simplesmente um homem desejoso de se instruir, porque também haverá pessoas que queiram aprender, né? Que vos pergunte por que desprezais os bens da vida presente e sofreis tantos males nesta terra. As pessoas podem ficar intrigadas, né? Puxa, por quê? Que você abriu mão de ter uma vida melhor, mais tranquila aqui para seguir Jesus Cristo, ter uma vida um pouco mais sofrida, ter tantos filhos, abrir a maternidade, não ficar pondo freios aquilo que Deus deu, o dom que Deus deu aos casais, enfim, você sacrificar alguma coisa porque você acredita que existe uma moral, existe uma boa conduta, né? Não tirar vantagem de algumas coisas, isso tudo vai ser custoso. E as pessoas vão perguntar, por que você abriu mão disso? Porque há bens maiores do que bens na terra, e a gente deve saber dar razões da nossa fé. No entanto, não é preciso entender com isso que São Pedro exige que todos os cristãos sejam teólogos, capazes de dissertar sobre os dogmas da fé, quer como doutores, quer como apologetas. Ele não quer exatamente isso, mas quer que tenhamos o mínimo, né? No mínimo, saibamos o que é o dogma, mas não precisamos saber fazer uma dissertação sobre o dogma, mas minimamente o que é o dogma. O que é o dogma da Imaculada Conceição? O que é o dogma da Assunção? O que é o dogma acerca da Eucaristia? Tem uma base, né? Jesus está verdadeiramente presente na Eucaristia. Nossa Senhora foi assunta ao céu de corpo e alma. Imaculada Conceição, ela nasceu sem pecado algum. Deus a preservou do pecado, etc, etc, etc. Devemos saber os dogmas, não necessariamente profundamente, mas saber conhecê-los, devemos sim. Inclusive, aproveito para recomendar, tem um livro do professor Felipe Aquino, que eu sempre recorro a ele quando quero falar sobre algum dogma, porque ele compendia ali todos os dogmas da fé. Os dogmas da fé, eu acho que esse é o nome do livro, mas é fácil de achar, certamente deve ser fácil de encontrar para comprar. Vamos seguir aqui então. São Pedro só exige uma coisa, que se possa responder e satisfazer, segundo sua capacidade, a quem o interrogue e lhe pergunte a razão daquilo que crê e espera como cristão. Há, com efeito, razões gerais, pelas quais todo cristão pode sempre se defender contra os pagãos e responder a quem o interrogue. Por exemplo, que a religião cristã foi anunciada pelos profetas. Isso é muito claro, né? Houve uma preparação para a vinda de Cristo. E Cristo perpetuou, né, a sua estada aqui na terra através da igreja. Continua a nos tocar através dos sacramentos, através da igreja. Que foi confirmada pelos inúmeros milagres operados por Cristo e pelos apóstolos. Que ensina a justiça, a inocência e a caridade, levada até o amor dos inimigos. Né? Um conhecimento meramente humano não leva a amar os inimigos. Que a religião é muito casta, muito pura. Ou ainda, que o mundo é governado pela providência de um único Deus. Providência que no fim faz com que cada um receba segundo suas obras. Mais do que eu posso prover a minha família, muito mais Deus pode prover todas as minhas necessidades. Sempre pensar, em última instância, que Ele é o provedor de todas as coisas.
Nós não temos capacidade, somos fracos, débeis e precisamos do seu auxílio sempre. Então, confiar na providência e receberemos segundo a confiança que temos nela. Que nada é impossível a Deus, que não é de se espantar se nossa fé e nossa esperança ultrapassam a inteligência humana, já que na própria natureza há tantas coisas nas quais nosso espírito não poderá penetrar. Vão falar, mas a fé a gente não consegue entender, justamente porque é algo que ultrapassa, é maior do que a nossa capacidade racional. Não é irracional, como já disse aqui nas outras vezes, mas é algo além, é supra-racional, não irracional. Se existem coisas naturais que os homens, apesar de todo o progresso, ainda não conseguiram entender, muito mais as coisas de Deus. Do mesmo modo, há boas razões e argumentos gerais que são como que primeiros princípios sobre os quais os fiéis precisam ser instruídos. Instruídos aqui, diz ele, por seus párocos, para responder aos heréticos que atacam a fé católica ou que querem discutir sobre ela. Estes princípios são que a Igreja de Cristo é una. Por que a Igreja de Cristo é una? Você saberia responder? Ela é una porque é um só corpo. Né? Ela faz parte do único corpo de Cristo, não pode ser várias igrejas. Ela é una na sua liturgia, é una na sua doutrina, é una na sua fé, nas celebrações, é una no seu governo, tem por chefe um único Papa, né? Toda a hierarquia da igreja, né, está debaixo dessa hierarquia, a Igreja Católica. É una em diversos sentidos. Que ela é visível e se manifesta. A igreja não é a parede, mas é o corpo de Cristo. Nós pertencemos à igreja. E que ela se manifesta através do quê? Dos seus pastores, através dos sacramentos. Que ela continuou até nós, depois dos apóstolos, pela sucessão dos bispos, ou seja, acreditamos na hierarquia da igreja, que há uma sucessão ininterrupta dos apóstolos até nós, e é ali que se faz presente a igreja, onde está o bispo está a igreja, diziam os santos no início da igreja, já falavam isso, onde está o bispo está a igreja. Por isso que nos cercamos, estamos sempre próximos a um bispo, temos um bispo na diocese. Que ela teve no seio grande número de santos mártires e confessores que, em diversas épocas, confirmaram e selaram a fé católica por suas doutrinas e milagres. Poxa, a gente olhar para a riqueza da igreja, homens e mulheres que deram fé por essa doutrina. Caramba, será que eu tenho essa capacidade de dar a minha vida pela fé que eu creio? Ou será que é uma fé somente cômoda, enquanto se adapta às minhas conveniências? Não pode ser assim a nossa fé. Não pode ser uma fé meramente conveniente, deve ser uma fé operante, uma fé que acredite, uma fé que dê por inteiro. Ah, mas eu sou casado. Bom, se dê por inteiro no seu matrimônio a Deus, vivendo aquilo que Deus pede no seu matrimônio, sacerdócio, religioso, religiosa, né? A fé católica se manifesta assim, confirmamos no que cremos na nossa vida. Que a Escritura nos manda escutar esta igreja, que é coluna e base da verdade. Jesus Cristo é a verdade, Ele delegou à igreja a verdade. Se fôssemos, você vai falar, olha, qualquer religião, tá bom, isso é uma inverdade, isso é contrário completamente ao que Cristo nos anunciou. Completamente. Há uma única igreja. Única. Né? Bom, uma questão muito simples a gente vê. Olhamos as igrejas que talvez conheçamos, alguma coisa, protestante, cada uma pensa do seu jeito, fala faz suas próprias regras, tem seu próprio governo. Não é una, não é uma unidade meramente espiritual. Nós precisamos dessa unidade entre nós, que nos ultrapassa, não simplesmente porque eu faço uma adesão a uma doutrina que eu quero, não, a adesão que Deus me revela através da igreja. Né? Então, quem perde um pouco da sua fé, parte da fé, como a igreja protestante foi perdendo cada vez mais e cada vez mais perde, o que acontece? Daqui a pouco chega até o ateísmo. Vejamos, por exemplo, os países mais
ateus hoje são os que primeiro se tornaram protestantes. Então, é uma prova cabal, né? Amamos a todos eles, mas queremos todos eles conosco, na verdadeira fé. Né? Não uma raiva, não um ódio a eles, mas sim o amor que temos a eles, devemos manifestar e dizer e ensinar a verdade. Bom, vamos continuar. Por isso a igreja é a coluna e base da verdade, diz a Escritura. É neste sentido que São João instrui os fiéis, no capítulo 4 de sua primeira epístola. Depois de ter dito, examinai os espíritos, para saber se são de Deus. São João lhes prescreve este mesmo método geral para testar a fé quando diz: quem conhece Deus nos ouve, quer dizer, ouve aos apóstolos e seus sucessores. Quem não é de Deus não nos ouve. É nisto que reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Ou seja, então, a base do conhecimento cristão e do amor a Deus é reconhecer e se colocar à escuta dos apóstolos e aos seus sucessores, diretamente a quem? Os bispos, né? A quem suceder, aos quais, né, o Senhor legou a missão de suceder os apóstolos aqui na terra. Este estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Há um modo concreto de Deus se manifestar aqui, através dos seus ministros, através dos seus sacerdotes, que manifestam com sua presença e também, claro, e principalmente com os sacramentos que lhe conferem salvação. Quando o padre batiza, é Cristo que batiza. Quando o padre perdoa os pecados, é Cristo que perdoa os pecados através do padre. Quando o padre consagra a Eucaristia, que é o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, é o padre que está a consagrar. Então, veja, é necessário que tenhamos essa fé íntegra, né? E saibamos defendê-la com todo o nosso amor. Segue o padre Manuel André. Nosso comentador acrescenta: não obstante, é muito conveniente que os fiéis possuam, segundo a capacidade de cada um, as razões particulares e as provas especiais, a fim de poder responder quem quer que seja. A palavra de São Pedro, e já aqui terminando essa carta, e as explicações de nosso comentador far-lhe-ão ver bem o que deve ser a fé dos cristãos. Nós só temos mais uma palavra para dizer, e aqui estamos fechando, né, a última carta e assim o livro, esse opúsculo, que será a prece dos apóstolos a Nosso Senhor. Adauge nobis fidem. Senhor, aumentai-nos a fé. Está em Lucas 17:53. Senhor, aumentai-nos a fé. E aqui fica o nosso pedido, a nossa prece, e que também possamos nos dispor sempre a crescer na fé que temos em nosso Senhor Jesus Cristo, na sua Santa Igreja e na nossa reverência para com os santos pastores, para os nossos padres, os bispos, aqueles que o Senhor legou a missão de santificar, zelar, né, instruir e governar a igreja. Então, que possamos crescer na fé e, enfim, que nosso Senhor possa abençoar-nos cada vez mais com esse dom maravilhoso, um dia possamos alcançar a vida eterna através da fé que professamos. Como diz São João, esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. A nossa fé vence o mundo e nada mais, nada mais. Então que Deus os abençoe, que a Virgem Maria, hoje, véspera de Nossa Senhora de Fátima, possamos pedir a ela que nos abençoe e nos guarde e que possamos ser sempre fiéis a seu Filho Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.